Senador, é um prazer e uma honra estar aqui na audiência, a seu convite, conterrâneo, que me permite matar-lhe a saudade, pelo menos com a foto da Ilha do Recife. Esse, evidentemente, é um dos objetivos, nobre tanto quanto a sua iniciativa de nos trazer aqui para discutir um tema tão relevante. O outro, naturalmente, é para falar e só apoiar a falar de uma experiência de um parque tecnológico. Então, eu estou mergulhando num dos temas. Vou ser bem breve, vou ser bem objetivo nas propostas para isso. É um dos parques tecnológicos, o Porto Digital, um dos mais bem-sucedidos, já tem 15 anos, mais bem-sucedidos no país hoje. Para essa Ilha do Recife, o lugar onde nasceu a nossa cidade, aqui em 1534, uma ilha, um istmo com pescadores, que a elite açucareira morava em Olinda, que é o norte. Para esse lugar onde nasceu a cidade, com o esvaziamento da função portuária, com a criação do Porto de Suape, no ano 2000, uma iniciativa público-privada, a universidade, empresas e o governo do Estado, conseguiu atrair, ao longo dos 15 anos, 250 empresas. Havia, no ano 2000, 2 empresas aí na área de tecnologia da informação. Hoje, em tecnologia da informação, economia criativa, serviços associados, nós temos 250 empresas. Essas empresas empregam 7.500 pessoas e o faturamento, nós fazemos pesquisas de monitoramento a cada 2 anos, tem uma nova em andamento, mas já supera R$1 bilhão dessas empresas. Bem sucedido, mas pode cair como um castelo de cartas se nós não tomarmos cuidado com algumas coisas, e me permite o seu convite falar delas. O tema é até ortogonal ao tema que o senhor traz, da inovação pela interação na universidade-empresa, mas eu vou fazer uma observação à margem de 30 segundos, que a principal ameaça a esse ecossistema são as leis trabalhistas atrasadas que nós temos. É um tema, senador, que talvez o senhor possa também abordar, mas há um dos centros de inovação mais importantes da ilha, uma das âncoras, como nós chamamos, o Centro de Estudos de Sistemas Avançados do Recife, o CESA, que foi criado por professores do Centro de Informática. É uma organização sem fins lucrativos, emprega 1.000 pessoas desses 7.000, mas a legislação trabalhista exige, por ser atrasado, como sabemos que é, que, por exemplo, aquele que saia 3 minutos antes do meio-dia ou volte 3 minutos antes da 1h para a sua hora de almoço, exige que ali se registre uma autuação que custa a esse grupo de professores empreendedores R$900. O CESA passou por 5.000 microatuações desse tipo. Se fosse a termos de ajustamento de conduta em andamento, se fosse pagar isso, significaria quase que levar toda a sua margem de lucro, e sabem os senhores que, aspas, lucro numa atividade como essa de pesquisa e inovação, significa a única forma de utilizar recursos livres para investimento em inovação. Porque a maior parte dos recursos que vão para esses institutos, pesquisas e empresas, para a inovação, para a pesquisa e desenvolvimento, estão absolutamente vinculados a uma legislação que nós criamos, fui parte dela, presidi o Fórum dos Secretários de Ciência e Tecnologia, está aqui em Lourenço, estamos juntos nisso, no começo dos anos 2000, fiz parte honrosamente disso, mas a legislação que criamos, ela ainda é muito amarrada, absolutamente amarrada, e o Mori trouxe alguns exemplos disso aí, não seria, portanto, redundante falar sobre isso. Eu queria, portanto, ao apoiar a minha fala numa observação transversal, dizer que é tão frágil o que nós estamos criando, apesar de aparentemente tão vitorioso, tão bem-sucedido. 26 estados brasileiros já foram visitar o Porto Digital para tentar fazer os seus.
O Porto Digital recebe 120 delegações. O critério de monitoramento por ano, para ver o que é isso que nós estamos fazendo no Nordeste do Brasil, o critério é ter mais de 3 pessoas de uma determinada organização ou instituição. Por mais bem-sucedido que seja, é extremamente frágil diante da fragilidade institucional que nós temos no país para fazer inovação. Indo direto ao ponto do que me pediram, e conversei com muitos dos meus companheiros nessa iniciativa, estamos juntos nisso, eu pelo menos há 28 anos, e nessa iniciativa aí há 15 anos. O recurso que nós temos para a fase que é a mais agregadora de valor ao processo de inovação é zero. Uma vez que nós não temos recursos da lei de informática, estou falando especialmente no caso de um polo, ou parque, ou cluster, ou APL de TI, na lei de informática, recursos livres para aplicar nesta fase de estudos, ideação, prototipagem, avaliação, etc., porque são absolutamente vinculados à lei de informática, que foi extremamente importante, quero ressaltar, mas vinculados a um mecanismo que é a empresa de hardware, que é beneficiada pela redução do IPI, se fizer investimento em desenvolvimento de software, por exemplo, é evidente que essa empresa pega esse item desenvolvimento e contrata aos ICTs, às agências de inovação, etc. Portanto, nós estamos entrando na fase terminal do processo de agregação de valor. Isso é um desafio, inclusive, para o monitoramento que fazem as agências que financiam, FINEP, CNPq, todos que financiam a inovação. Nós temos discutido muito e temos usado um modelo de inovação dos 3 horizontes, muitos de vocês sabem o que é isso, H1, H2, H3, eu vou brevemente falar desses eixos aqui para mostrar o que é o tamanho do desafio. Nesse eixo nós temos a maturidade do mercado, no outro tecnologia, um mercado existente, que é o adjacente a ele, e um novo mercado. No da tecnologia, uma tecnologia que é madura, já existe, inexiste, ou uma tecnologia existente, mas não nesse mercado, uma tecnologia emergente. A maior parte dos nossos projetos, os que são apresentados por pessoas tão inovadoras, a maior parte está, e pelas empresas contratadas através dos incentivos de lei de informática e outro, está nos mercados existentes. Nós estamos aqui, 45%. No mercado adjacente, aquele em que, se você usar a mesma tecnologia, mas buscar um outro mercado, portanto, não é inovação no sentido clássico, leva 44%. Aqueles em que nós podemos trabalhar com novos mercados, com novos produtos, corresponde a 11%. Isso é uma avaliação de 15 anos de trabalho aí na área, especialmente do CESA, isso é uma avaliação feita pelo CESA. Portanto, o que levaria o país, senador, e esse é o objetivo da sua comissão e do seu incentivo a trazer-nos aqui, a inovar de forma competitiva, está nessa faixinha amarela. E nessa faixinha amarela, os incentivos que nós temos para fazer isso, os mecanismos que nós temos para nos ajudar nesse sentido, ainda são muito precários. É por essa razão que eu concluo com esses 4 pontos, olhando só a lei de informática, mas que poderia ser aplicada também outras das leis, de inovação, entre outras. Na discussão e na prática diária que temos, nas centenas e milhares de horas que já dedicamos a esse arranjo inovador do bairro do Recife, nós queremos trazer para o senhor, senador, uma pequena pauta, uma pequena agenda. Uma é a regulamentação que chamamos há pouco, na conversa prévia que tivemos, a regulamentação dos investimentos em incubação e participação em startups da lei de informática. O mecanismo já existe, precisa ser regulamentado. Nós não estamos ousando na inovação, em projetos mais inovadores com as empresas incubadas, porque há receios, e nós já falamos muito dele aqui, receios dos gestores das incubadoras, receios dos gestores de instituições como o SES e outros, em avançar numa floresta de indefinições e diante de um clima, como sabemos no país, um clima em que a busca de culpados, aqueles que precisam de fato estar na cadeia, e outros que, professor, coitado, que tem medo hoje de fazer qualquer iniciativa mais ousada. Priorizar o teor de inovação na avaliação dos projetos incentivados, olhando para companheiros aqui do CNPq, companheiros da FINEP e outros,
A avaliação que nós temos é que os recursos para inovação, como já disse, são recursos mais destinados ao desenvolvimento, pela forma de contratação das grandes empresas. Uma Motorola, por exemplo, vai para lá para contratar pessoas para desenvolver. Para poder avançar para um centro de tecnologia, como anunciou a semana passada, um investimento de 40 milhões no Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, nós levamos uns 20 anos de maturação do relacionamento para que houvesse um mínimo de confiança deles em ali instalar algo na cadeia de valor que vá um passo além do desenvolvimento. Isso é importante registrar. Então, a busca de critérios de avaliação do teor de inovação dos projetos que estão sendo contratados é fundamental para a gente. Estender a elegibilidade dos projetos incentivados para essas fases que falei há pouco, estudos, ideação, prototipagem. Como é que uma empresa inovadora, um instituto, pode ser estimulado ao risco num ambiente de medo diante de tantas restrições dos vários tipos? E a terceira e quarta é uma coisa bem simples. A lei de inovação que nós temos para a área de TI é uma lei de hardware, mas nós estamos trabalhando com empresas de software. Esse é um arranjo bem brasileiro. Ele é um arranjo bem brasileiro. Apesar disso, nós evoluímos o que evoluímos. Não só aí, mas vários outros parques tecnológicos, em vários outros estados e lugares. Mas é uma lei de hardware. Precisamos de uma lei de software, de incentivo direto à empresa de software. Nós temos um incentivo indireto e, portanto, estamos atrelados à estratégia das empresas de hardware. Ponto. Obrigado pelo convite, senhor. Obrigado, Cláudio. E passo a palavra ao Luiz Afonso Bermudes. Boa tarde, senador. Muito obrigado pelo convite para participar aqui dessa audiência. É provocativo, porque todos que estamos aqui, pelo perfil, temos um passado que nos condena, e esse passado que nos condena nos faz opinar aqui certas coisas e transformar em alguns minutos muros de lamentação. Mas eu não vou me lamentar, eu vou mais tentar responder às suas perguntas que me foi encaminhada, baseado na experiência da Universidade de Brasília, que o senhor tem culpa, na semente daquelas belezas que o senhor está vendo lá e do nosso símbolo máximo, o minhocão. Todas as universidades têm isso aqui. Prestar contas hoje para os órgãos de controle, para o sistema U, tão malfadados aqui, a qual eu não compartilho, acho que são necessários, eles hoje não precisam controlar onde é que está o dinheiro. Eles querem saber se nós estamos cumprindo a nossa missão. Esses são os relatórios de gestão que hoje nós estamos sendo cobrados. Então, aqui uma bela missão. Não preciso dizer para vocês que é a missão da Universidade de Brasília, onde está descrito com todas as vírgulas, todas as ações que nós temos que cuidar. Tá? Desde o compromisso com a ética, passando que não está claro ali a saúde, né? Os nossos hospitais universitários fazendo parte do Sistema Único de Saúde. Mas isso nos faz lembrar de uma coisa, né? Isso aí sem nenhum compromisso histórico, isso aí vem do dia a dia lá da universidade, o que nós estamos sendo cobrados. E nós cada vez mais seremos cobrados pelo desenvolvimento regional. Aonde nós estamos? Experiências nesse país, eu acho que nós temos um reitor de implantar uma universidade numa região diferente, né? O quanto hoje representa para a região a presença da universidade lá. E esses são os nossos grandes cacifes para apostarmos da nossa função nesse mundo disputado que nós vemos aí. E hoje aí então, são as teorias que temos, né, da tríplice hélice, governo, ensino superior, empresas, mas o mais importante dessa tríplice hélice é o vento que ela produz, ou a energia que ela produz, que aí vai se espalhando. Ali eu só coloquei alguns laboratórios, classes, novas aulas, interação, pesquisa, desenvolvimento e inovação. É isso que essa hélice colocada aí traduz para nós. E, obviamente, que, além disso, conhecida figura para quem atua nessa área, né, professor? Patentes. A universidade produz isso
tranquilamente, mas para que saia uma patente, um paper, um artigo da universidade, por baixo tem muita coisa. Tá? E essa muita coisa está baseada naquilo ali à esquerda, né? No DNA do nosso estudante de graduação e pós-graduação. Se ele não for bom, se ele não for bem formado, aquilo ali é água. A direita é uma água. Tá? E quem mais precisa, tá, nessa relação em que nós temos ali, nessa região universidade? É a gestão dessa interface dinâmica, é a gestão da transferência do conhecimento. E aqui eu não estou falando de nenhum dos lados, eu estou falando da universidade para a região e da região para a universidade. Se nós não estivermos colocados e com antenas em determinados pontos da sociedade, nós não sabemos o que vem depois. Isso a universidade não sabe, se ela não tiver esses pontos fora dela. E é isso que essa figura tenta colocar, né, dessa interface, e que tem que ser dinâmica. Isso aí não é coisa de engenheiro, isso aí é uma coisa que se mexe, que produz vento, que produz resultado. Né? E eu vou concordar, eu não combinei com a senhora, né, de que para que a gente tenha inovação e empreendedorismo, tem só uma palavra: transgressão. Né? E um ambiente que a gente permita isso, né, com criatividade, com curiosidade, com liberdade. Né? E isso, nas formas que hoje estamos, é muito difícil para que eu diga que alguém vai empreender esse seu produto inovador se ele não recebeu toda a bagagem anterior, tá? De transgredir, de pensar diferente, tá? De pensar uma coisa nova. E nós não estamos ensinando a nossa juventude a pensar a coisa nova. E quem mais precisa disso no Brasil? Me permitam, eu tenho um lado, outro que é o SEBRAE, que depois vai falar aqui, né, de presidir o Conselho do SEBRAE e ter participado da criação, em 1990, do sistema SEBRAE, que a Constituição criou. Muitos empresários à época não queriam o SEBRAE, porque era mais um imposto, era 0,6% da folha de pagamento a mais. Né? E isso era ruim. Na época, o CNPq fazia parte do SEBRAE, FINEP. Então, batalhamos para que isso existisse e cumprisse o artigo da Constituição que dava o privilégio para as pequenas empresas. Porque é quem mais precisa no Brasil. A grande empresa não precisa dessa relação com a universidade. Ela hoje é mundial, ela vai em outras universidades ou vem aqui mesmo, ela sabe aonde está o conhecimento que ela precisa. Agora, o pequeno, o médio empresário, esse não sabe onde que está. Tá? Alguns anos atrás, quando tinha aquela propaganda que todos nós conhecemos, e se brincava lá na UNB, dizer, olha, o grande empresário, o reitor põe o tapete vermelho quando ele sobe a rampa da UNB. Tá? Agora, o pequeno, que vai lá de chinelo, nem sempre havaianas, legítimos, ele não sabe aonde ir na Universidade de Brasília. E ele não sobe a rampa. Tá? A rampa é o nosso prédio lá. Né? Então, isso é que nós temos que incentivar. Tá? Essa relação com o pequeno. E aí passa por uma série de gargalos. Aí o pequeno me procura na universidade para me prestar uma assessoria técnica de como ele protege o conhecimento dele. E eu digo para ele, primeiro, meu caro pequeno, você assina este contrato com a Universidade de Brasília, que eu tenho que mandar para a Procuradoria Jurídica, porque a lei exige que todo documento que o reitor tem que assinar passe por lá. Tá? Ele vai embora. Primeiro, porque não tem jurídico. Tá? Segundo, porque vai demorar, no mínimo, da boa vontade de uma área como essa, 15, 30 dias. E depois, perdeu o time. Então, é esse que precisa mais. E eu peguei, essa aqui é muito antiga, de aulas de transferência e tecnologia. As figuras são velhas, mas elas continuam a dizer uma coisa. Transferência e tecnologia é daquele laboratório para o saco de supermercado que é reciclável, viu? Aviso isso. Tá? Então, quando eu sou acionado na universidade para prestar um serviço de que aquele abacaxi que está lá
é um abacaxi que não tem nenhuma doença e que pode ser consumido e que eu tenho que testar porque tem um determinado problema, é isso que faz a transferência de tecnologia. E é isso que a universidade está sendo cobrada cada vez mais para responder à expectativa da sociedade, né? No seu atendimento da coisa mais simples, a sacola do supermercado, né? E isso me permita, senador, não fazer propaganda, mas também usando, que é uma das coisas que a gente não sabe fazer, né? A Universidade de Brasília, desde 86, tomou como política um centro que gerenciasse a relação da universidade com a sociedade e que chamou de Centro de Apoio e Desenvolvimento Tecnológico. E que, desde lá, se passou a cuidar de todos esses interesses. Talvez tenha sido a primeira universidade a falar, junto com a Unicamp, lá, do polo de alta tecnologia. E hoje, se o senador que está à minha direita fizesse o que fez na época, nós dois iríamos para a cadeia, porque nós criamos uma sociedade anônima com 44 empresários em Brasília, e a universidade tinha 44%, os empresários 56% das ações da Braintech SA, Brasília Informática, Tecnologia, Sociedade Anônima. Hoje, impossível fazer isso. Qualquer reitor de universidade que pegasse seus recursos próprios e aplicasse numa SA, o ministro do TCU ia bater na nossa porta, né, senador? E isso foi feito. Essa experiência, ou seja, nós temos experiências muito boas e tentativas boas, tá? Não vamos colocar culpa nos US, mas é a falta de legislação que deixava claro. Na época, não, o reitor não foi responsável na época. Na época, nós éramos uma fundação de direito privado e, portanto, aplicávamos aonde queríamos o nosso recurso arrecadado, né? E isso foi todo esse caminho que o professor Mori colocou aqui, também percorremos aqui na Universidade de Brasília, tá? Até esses últimos anos, de criar vários mecanismos, né? Criação de empresas, a incubadora, que depois de um tempo passou a multi-incubadora, porque atendia todas as áreas, e obviamente que isso passa por definir vários eixos estratégicos, a transferência de tecnologia, ensino, pesquisa e difusão do empreendedorismo, desenvolvimento empresarial, gestão da cooperação institucional. O que eu posso dizer? Isso tornou fácil difundir para a sociedade, porque existiu a lei de inovação que chamou esse ecossistema de núcleo de inovação tecnológica das ICTs no país. Tá? E cada um deu o gostinho regional que quis. Tá? Só que esqueceram de dizer uma coisa, as ICTs, sejam elas públicas ou privadas. Olha, vocês podem contratar pessoas diferentes, porque isso não existe nos quadros da universidade, não existe nos quadros das ICTs, não existe nos laboratórios, e se tem uma nova função, a Constituição diz isso lá. Se existe uma nova função para um órgão público exercer, tem que ser dado o recurso humano. E não foi dado o recurso humano, ou não foi permitido se trabalhar com novos recursos humanos nisso aí. Tá? Isso é o que foi hoje, o que está em letra ali, existe. Tá? É uma semente, tem a primeira universidade a ter uma empresa privada dentro do seu campus, bem ou mal, foi dentro de uma política de abertura da universidade. A Autotrac, que pertence ao Nelson Piquet, que faz rastreamento de sinais satélites em toda a América Latina hoje. E esta política nos permitiu dizer, hoje nós temos um DNA na Universidade de Brasília, e muitas das universidades brasileiras têm esse DNA, que é essa cadeia, que se você tirar um, usando o conceito de DNA, tirar um dali não existe mais. Tá? Então, a legislação, se não é própria, ela tem que ser adaptada, senão entorta toda aquela cadeia que está ali. Eu não sou da área de biotecnologia nem de biologia, mas me permito usar há muitos anos essa figura para dizer, é preciso, nesse ecossistema que as universidades precisam se relacionar com a sociedade, que a gente tenha esses ingredientes associados. Tá?
E aí estão as funções que eu acho, senador, que responde um pouco de tudo o que foi perguntado. Sim, nós temos que reconhecer uma coisa, a função e a missão de cada uma. Eu não posso misturar a missão de uma empresa, que é vender e ter resultado, com a missão da universidade, que é produzir o conhecimento e difundi-lo da forma mais efetiva possível, com o retorno que a sociedade exige. Tá? Da mesma forma, o governo, o Estado, nos dá as condições de operacionalizar essas missões todas de todos esses atores que estão ali, indústria, comércio, serviços, os agentes locais, né? Prefeituras, entidades que colaboram com o desenvolvimento regional. Né? Senador, isso aqui é um desenho que aquele senador lá, Verne Ehlers, para defender o Bayh-Dole Act no Congresso americano, no Senado americano, fez uma coisa que eles gostam muito do Vale da Morte, né? De dizer, olha, isto aqui é o que vai permitir, né, fazer aquela pontezinha entre a pesquisa básica e a inovação, porque aqui existe um Vale da Morte. Se não tiver essa pontezinha, não vai acontecer nada. Esse é o original da figura, que tem 26 anos, né? Essa figura de quando apresentada no Congresso americano, está na página do Congresso americano essa figura. Para nós, eu não vou ser tão pessimista em dizer que nós não temos uma legislação a caminho. Eu acho que o novo marco é, sim, regulatório, é propício. Existem alguns ajustes que a gente é muito demorado em fazer ajustes. Tá? O projeto de lei 2177, tá, que eu acho que amanhã de manhã tem alguma audiência aqui na Câmara dos Deputados, é chave para todos nós. Tá? Resolve uma série de problemas pontuais da gestão das ICTs, não é nem das universidades, das ICTs, das Instituições de Ciência e Tecnologia, e que nos abrem uma perspectiva muito boa. E eu vou me permitir, senador, também uma coisa que me preocupa como professor de universidade, que são os jovens que estão aí. Como eu disse, não temos tantos jovens aqui nessa sala. Mas a Lei Geral da Pequena Empresa nos colocou um desafio à universidade brasileira. Quer dizer que toda profissão regulamentada nesse país pode abrir sua pequena empresa, qualquer que seja o segmento. O que limita ela a ser pequena ou média é o faturamento dela. 3.600.000, que também está na casa, aqui no Congresso, alguma coisa que dobra ou aumenta, em não sei quanto, o valor esse aí. E esse é um desafio, senador, de nós incluirmos esses jovens a criar novos empreendimentos neste país, seja ele em comércio, serviços, indústria. E nós precisamos desses novos mecanismos para que esses jovens que estão recebendo recursos do FIES, senador, se endividando, e termine a sua faculdade e veja, não tenho mais emprego. O que eu faço? E estou com uma dívida ali na frente. Então, nós temos que pensar, sim, nessa juventude que está aí, porque a pior coisa são os jovens desesperados sem emprego. E respondendo rapidamente, eu não quero ser o bonsai, bonitinho e pequenininho ali no meu campus. Eu quero estar nessa selva que está aí, disputando e sendo uma árvore grande que eu possa dar sombra para as outras árvores. E para que isso a gente possa fazer, respondendo rapidamente as perguntas, dificuldades para o desenvolvimento científico, eu acho que passa, sim, por um aspecto cultural. Termos a mídia, termos os difusores de ideias, aqueles que sabem transmitir boas ideias, fazendo esse trabalho de mudar uma cultura de que empreender com inovação nesse país é bom, em todas as áreas, inclusive nas sociais. Alguns anos atrás, o CNPq do Canadá publicou de página inteira, não achei ontem à noite nos meus arquivos em casa, num jornal do Canadá, dizendo o seguinte: inovação também é ciência social. Porque havia discussão tão célebre nossa de recursos que saem das ciências sociais e vão para outras áreas. Mas eles publicaram isso. E um outro que tem a ver com a educação básica. Alguns anos atrás, o presidente Clinton, em algum momento, diminuiu os recursos para as disciplinas de
física, matemática e ciências do ensino básico americano. E num domingo, no New York Times, os 50 maiores empresários americanos publicaram um manifesto ao presidente Clinton, ao qual eram amigos, dizendo para ele: o senhor está nos cortando a competitividade da indústria americana. Se ele cortasse o investimento daquele ano no ensino básico em matemática, ciências e física. Tá? Então, isso nós não temos, infelizmente, no nosso setor empresarial. Tá? De que quando há corte na educação básica, eles saibam o que é importante para eles ou não. Tá? Incrementar a produção científica no país é, sim, a difusão daquilo que é feito nas universidades, aquilo que é feito nos institutos, nos laboratórios. Nós não sabemos difundir isso. E outro ponto, eu não sei, estou aqui do lado do Ministério da Saúde, quais são as necessidades de desenvolvimento de equipamentos médicos, das doenças que estão aí, para resolver os problemas do país. Eu não tenho esse levantamento. Eu não sei se o Estado brasileiro pode me encomendar para resolver um problema dos equipamentos médicos, por exemplo, das UTIs, só dos nossos hospitais universitários. Podiam encomendar muito para a engenharia biomédica da UNB: olha, resolva esses novos equipamentos. Porque até algum tempo atrás, senador, esses equipamentos, por exemplo, vinham de fabricantes com atestados de que funcionavam, tá? De grandes centros de pesquisa. Hoje nós temos de qualquer parte do mundo esses equipamentos sem nenhum laudo, por exemplo. Tá? E nós temos condições, em muitas dessas áreas, de desenvolver. Então, a política de encomendas do Estado brasileiro, ou sinalizar nos próximos 2 anos, nós precisamos disso, senhores empresários, senhoras ICTs, se candidatem que os recursos estão aqui. Esse é um mecanismo que funciona. Funciona na Comunidade Europeia, na chamada dos programas 4 da Comunidade Europeia, funciona nas chamadas do SBIR americano, de vários outros países. Isso aí é um mecanismo utilizado com sucesso. Parques tecnológicos, modelo de gestão. O regime jurídico único não serve para a gestão dos parques científicos e tecnológicos e incubadoras de empresas nas ICTs brasileiras. Tá? Me permitam ser tão peremptório nisso. Regime jurídico único não serve para a gestão. Tá? Compras e contratações, da mesma forma, e eu acho que isso é um dos pontos que está sendo resolvido. A Lei 8666 não pode ser e não deve ser utilizada para as compras na área de pesquisa e desenvolvimento. Nós precisamos de um regulamento de compras próprio, como, por exemplo, nós damos para o Sistema S. Com certeza, o Tribunal de Contas tirou o Sistema S da 866. E nós estamos pedindo a mesma coisa, o tratamento para a área de ciência e tecnologia, o regulamento de compras. Diga como é que vai ser o seu regulamento, nos princípios constitucionais, que são os mesmos da 8666. Tá? Isso é o que nós precisamos, senador. Por último, estímulo à interação universidade e empresa, ações de conhecimento, encontros de necessidades. Quantos reitores de universidades estiveram em federações de indústria nos últimos 2 anos? Poucos. Eu sei que o senhor frequentava bastante a FIBRA. Né? Também frequento ainda a Federação das Indústrias. Mas quantos se relacionam nessas demandas? A Federação do Comércio, a Federação da Indústria, Comércio e Serviços. Né? Fundo Verde Amarelo não deu resultado. Né? O Fundo Verde Amarelo usou para pontualmente em algumas ações, em alguns editais. Tá? Entendemos até que a situação econômica e financeira do país não permite, mas desde o começo, desde a sua criação, ele pouco foi usado, que é especificamente para promover a relação universidade-empresa. Pouquíssimos editais com esse objetivo, senador. Pouquíssimos. Acho que dá para contar nos dedos, talvez o MDIC possa nos informar o número desses editais que aconteceram. E a legislação
Bolsas para atividade de extensão e transferência de tecnologia, foi o que me pediram. Olha, fiscalização trabalhista, assim foi contado aqui que não dá lá no Porto Digital. Eu tenho pena de uma pequena empresa, a qual eu escutei um depoimento, que tinha uma bolsa DTI do CNPq, do programa RAI, chega um fiscal do Tribunal do Trabalho, da Delegacia Regional do Trabalho Regional, e diz o seguinte: ele entra às 8, sai às 12, entra às 14, sai às 18, relação trabalhista. Não, mas eu sou bolsista CNPq, não interessa. Taca-lhe multa na pequena empresa, porque o digital era próprio para a pequena empresa. Tá? Então, por quê? Falta dizer, a legislação é perfeita, é claro, é bolsa, mas falta dizer, olha, as bolsas, por incrível que pareça, as bolsas do CNPq são isentas. Então, as bolsas de extensão que se aplicam, temos todos o problema de fiscalização trabalhista, de esclarecimento ao nosso usuário do sistema. E me permita terminar, senador, rapidamente, aí eu deixo, talvez, a minha sugestão, se me permitam, a minha atuação atual de gestor da Universidade de Brasília. Eu digo que a universidade precisa de um novo modelo de atuação, nós precisamos de novos perfis profissionais para atender essa relação, uma forma de planejamento e gestão diferente, um novo marco regulatório, e eu vou ser mais ousado, nós precisamos da figura jurídica diferente da universidade brasileira. Nós não somos organização social, nós não somos empresa, nós não somos autarquia, nós não somos mais fundação. Enfim, o que nós somos para poder atender essas demandas da sociedade? Vamos criar a figura, ou o estatuto, ou o regimento novo das ICTs brasileiras. Tá? Como é que elas podem ser regidas? Ninguém está pedindo não ser fiscalizado, ao contrário. Eu quero ser desafiado. Está ali, e isso que me permita, senador, lhe dizer isso. Eu gostaria de uma nova figura das universidades brasileiras, sejam elas públicas ou privadas. Tá? Eu termino rapidamente. Se alguém quer ver um exemplo de uma universidade que muda modelo, está aí colocado num consórcio de universidades, para não dizer que não citamos exemplo. Tá? E me permita usar essa frase que há muito tempo uso para os meus alunos de inovação, de que é difícil realmente fazer qualquer coisa nova. Tá? Era isso, senador. Obrigado aí. Desculpe, muita água. Isso é o quê? Eu acho que eu enchi a boca para poder falar. Tá bom.